Irmãos, bom dia, graça e a paz de Cristo Jesus. É sempre um privilégio, um prazer estarmos reunidos aqui com os irmãos. E hoje essa é mais uma manhã, é mais um dia que o Senhor nos concede. É um dia que podemos estar aqui para cultuá-lo. Você já fez isso na Escola Bíblica Dominical. Você que esteve aqui na reunião de oração, você já fez isso na reunião de oração. E fizemos isso enquanto entoamos louvores ao Senhor. E nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. A gente tem parado um pouquinho no livro de Atos. Tenho olhado para o livro de Atos como um livro que tem me alimentado e consequentemente tenho trazido para a igreja algumas palavras sobre esse livro. Quero lembrar aos irmãos que nós passamos 3 quintas-feiras falando só sobre Atos capítulo 2. No domingo passado nós ministramos a igreja em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, quando nós falamos do episódio em que Pedro e João curam o homem na porta do templo chamada Formosa. E hoje nós vamos na segunda parte desse capítulo 3, que começa no versículo 11, onde após Pedro e João curarem este homem, eles entram para o templo e lá as pessoas vão até ele, se ajuntam até ele, e ali Pedro prega o seu segundo sermão do livro de Atos. E nós vamos nos deter um pouquinho nesses versículos e tirar algumas lições para nós. Então te convido a abrir sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, leremos os versículos de 11 a 26. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades.
Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Pai, nós oramos ao Senhor, nós lemos a Tua palavra, e nesse momento vamos refletir, Deus, à luz dela, que o Teu Santo Espírito nos conduza, ministra aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, domingo passado nós lemos a primeira parte desse capítulo, os versículos de 1 a 10, quando acontece aquele conhecido episódio em que Pedro e João sobem à porta do templo chamada Formosa, ali encontram um homem aleijado e curam este homem. Então nós pregamos uma mensagem com o tema lições da porta do templo. O que nós poderíamos tirar de lições daquilo que acontece ali? Então rapidamente eu quero te trazer à memória o que nós falamos aqui domingo passado. Falamos, por exemplo, sobre a importância de nós termos uma vida de oração. Não deixando de situar você mais uma vez do que é o livro de Atos. O livro de Atos, queridos, é o livro que marca o início da igreja. O Senhor Jesus Cristo é crucificado, Ele vai aos céus, Ele deixa uma promessa que derramaria, que o Espírito Santo de Deus viria. Em Atos 2 você vai ver que há a descida do Espírito Santo. E ali há o início da igreja que se expande por toda a Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. E essa igreja, queridos, que nasce é uma igreja que nos inspira. Eu falei aqui e tenho dito, não tem problema algum nós nos inspirarmos em alguma igreja que seja um modelo de algum trabalho que ela tenha feito. Talvez uma igreja seja muito forte na comunhão, talvez uma igreja seja muito forte num trabalho de ação social, e a gente não tem problema algum olhar para essa igreja e querer aprender alguma coisa com ela. E para isso nós temos muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, fazendo muitas coisas no qual nós podemos aprender algumas coisas. Mas se tem uma igreja, queridos, que ela nunca fica ultrapassada, se tem uma igreja que ela nunca deixa de ser referência, é a igreja de Atos. Porque a igreja de Atos, querido, é uma igreja que ela vivencia sinais, evidências, maravilhas da parte de Deus, experiências sobrenaturais, coisas muito fortes que todos nós como igreja do Senhor Jesus desejamos viver. E se tem algo, queridos, que é marca na vida dessa igreja, é a oração. Talvez a oração não seja a marca das igrejas mais modernas. Talvez a igreja, quando ela se contextualiza, que é uma palavra muito comum, talvez ela possa se contextualizar não tendo mais a marca da oração. Então, queridos, é importante a gente entender que oração sempre foi e sempre vai ser algo indispensável à vida da igreja. E se tem uma marca nessa igreja aqui, queridos, essa marca é a oração. Essa igreja perseguida, ela ora. Essa igreja está reunida esperando a descida do Espírito Santo. Ela está reunida orando. Essa igreja, os seus líderes são presos. Ela se reúne para orar. Enquanto os seus líderes oram, o chão treme. Anjos são enviados por Deus para libertá-los da prisão. Tudo por quê, irmãos? Porque essa igreja tem a marca da oração. O problema de nós, queridos, muitas vezes, crentes contemporâneos, modernos, é que muitas vezes a gente quer viver muitas coisas em Deus, mas a gente não quer dobrar nosso joelho. Muitas vezes a gente quer receber maravilhas e sinais da parte de Deus, mas a gente não quer buscar ali em oração. E se tem algo, queridos, que eu e você precisamos aprender, desenvolver, e quero dizer mais, se tem algo que Deus tem falado para nós, Primeira Igreja Batista em Barra Mansa, nesse tempo, irmãos, é a importância de nós termos uma vida de oração. Falamos que Pedro e João não apenas têm uma vida marcada pela oração, como eles têm uma vida marcada pelo exemplo. Eles estão indo orar, se encontram com o paralítico e diz o que para ele, antes de qualquer coisa? Olhem para nós. Olhem para nós. Você consegue por um instante imaginar o peso dessa frase? Olhe para mim. Olhe para nós. Tem um peso ou não tem, irmãos, essa frase? É uma frase que não pode sair da boca da igreja. A igreja precisa dizer para o mundo: olhe para nós. Eu e você precisamos dizer para as pessoas: olhe para nós. A gente precisa dizer tal como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de
Cristo, olhem para nós. Porque a nossa vida, queridos, ela tem que ser uma vida que imite a vida do Mestre. Ela tem que ser uma vida que entre em sintonia com as coisas do reino. E precisamos viver essa vida de tal forma que a gente possa dizer: olhe para nós. Falamos que Pedro e João nos dão uma lição de vidas que evidenciam o poder de Deus. Continuando na fala, olhem para nós. Não temos prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas eu tenho algo muito maior. Eu tenho o quê? Eu tenho o poder de Deus. A igreja precisa ter poder de Deus. E falei aqui, não vou me aprofundar. Hoje a igreja corre um risco, né? De ter a prata e o ouro e não ter o poder. É triste, mas a igreja hoje corre um risco. Talvez a frase hoje poderia ser invertida. Eu tenho prata e tenho ouro, e cada vez eu busco adquirir mais, mas eu não tenho poder. Vida cristã precisa ser uma vida que tenha poder. E por último lugar, a lição que nós tiramos na porta do templo é que Pedro e João têm uma vida que transborda compaixão, porque é uma igreja que vê o necessitado. E terminei a mensagem domingo passado falando da parábola do samaritano, dizendo que a igreja não pode deixar de ser uma igreja que enxergue o necessitado. E narrei aquela parábola dizendo do sacerdote que passa, vê o homem caído e não faz nada, do levita que também faz o mesmo, até que vem aquele que é o mais discriminado, que é o mais rejeitado, que talvez é alguém que é considerado impuro perante os homens, dá atenção àquele homem, leva até uma estrebaria, paga as suas despesas e abençoa ele. Falei que a gente não pode, queridos, ser uma igreja que queira fazer tantas coisas, se essas coisas nos cegam à necessidade do próximo. Então, pegando essa ideia de que nós tiramos lições da porta do templo, hoje eu quero tirar lições para nós de dentro do templo. Porque agora Pedro e João não estão mais na porta do templo, eles estão dentro do templo. Só que eles entram ao templo, queridos, em evidência. Se eles não eram famosos, ficaram famosos ali na porta. A porta colocou Pedro e João em destaque. A porta colocou Pedro e João em evidência, porque ali, em nome de Jesus, eles curaram um homem que todos que passavam ali viam ele ali naquela situação, e agora viam que era diferente. Aquilo trouxe entusiasmo, aquilo trouxe curiosidade. E eles dentro do templo, aquela multidão se juntou e ficaram maravilhados com aquilo que Pedro havia feito. E aí Pedro usa desse momento com muita sabedoria para poder pregar aquelas pessoas. E aqui nasce o segundo sermão no livro de Atos de Pedro. O primeiro foi lá em Pentecoste, que se converteu 3.000 pessoas. Esse aqui é o segundo. E se você for ler o próximo capítulo, você vai ver que mais 2.000 pessoas se convertem aqui nessa pregação de Pedro. Então Pedro era assim, um sermão converte 3.000, no outro converte 2.000. E aqui, queridos, Pedro mais uma vez ele prega a palavra. E eu quero usar, irmãos, essa manhã, eu quero usar esse tempo para a gente refletir sobre o ministério da palavra, sobre a pregação da palavra, sobre a importância, querido, desse ministério no templo. Nós que temos contato aqui dentro do templo, nós temos contato com a pregação da palavra, nós temos contato com a ministração da palavra. Eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre isso. Um pregador, irmãos, ele é um proclamador da mensagem de Cristo. Jesus foi um pregador da palavra.
Mateus capítulo 4, versículo 23, vai dizendo que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Em Mateus capítulo 10, versículo 7, o Senhor Jesus ensina e ordena que seus discípulos também pregassem. E ele diz assim, olha, em Mateus 10, versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Queridos, Paulo, um dos maiores, se não o maior pregador do cristianismo, ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E o autor dos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizendo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. No entanto, irmãos, sem querer ser muito crítico, pensa um pouco nesse momento. Como anda o ministério da palavra em nossas igrejas? O que tem sido feito, irmãos, desse ministério? Eu quero que você pense um pouco sobre isso e não tenha a menor dificuldade em te levar a pensar sobre isso, ainda que eu seja um pregador e pregue aqui a palavra para você que é membro dessa igreja. Irmãos, como anda esse ministério em nossas igrejas, de uma forma geral? O que tem sido feito dele? Quero que nesse momento você ponha em prova a igreja no qual você frequenta. Porque, irmãos, somente as palavras, guarde uma coisa, somente as palavras da Sagrada Escritura têm o poder e autoridade para satisfazer as necessidades fundamentais e mudar a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Somente as palavras da Sagrada Escritura. E então, a partir desse sermão de Pedro, irmãos, eu quero tirar algumas lições para nós sobre esse ministério tão importante, o ministério da palavra. E em primeiro lugar, eu quero dizer que a pregação é o principal instrumento para produzir crescimento saudável na vida da igreja. Eu vou repetir. A pregação é o principal instrumento para produzir crescimento saudável na vida da igreja. Você pode falar após mim? A pregação é o principal instrumento para produzir crescimento saudável na vida da igreja. Pedro, queridos, desde o Pentecoste, pensa comigo, acontece a descida do Espírito Santo, aquilo causa confusão, porque alguns entenderam e outros não, e Pedro traz uma palavra, onde ele quer que a palavra alcance o que no coração daqueles que a recebem? Crescimento. Nesse momento, ele cura um paralítico na porta do templo, e as pessoas ficam admiradas e espantadas, e muitas vezes entendendo de forma errada o que havia sido feito, porque olhavam para eles como se eles fossem os grandes realizadores daquilo. E Pedro, mais uma vez, ele prega a palavra, porque ele quer trazer para aqueles que estão ouvindo o quê? Crescimento. Nesse nosso relacionamento, queridos, com o templo, nessa nossa vivência dentro do templo, nessa nossa experiência que nós temos aqui, quando recebemos a palavra de Deus, isso precisa trazer crescimento em nós. Você pode dizer amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você não pode se conformar em passar a vida cristã ouvindo a pregação da palavra sem que isso traga crescimento para você. Irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer?
Não dá para caminhar na vida cristã de uma forma que você entre e comece do mesmo jeito, e aquilo não te faça crescer. E uma ferramenta, queridos, principal para o crescimento na vida cristã é a pregação da palavra. E tem duas coisas ruins nesse ambiente de pregação da palavra. Uma é quando a palavra não te faz crescer. A outra é quando você não quer crescer. Consegue entender o que eu estou falando? Porque a gente pode viver as duas realidades. Uma é quando a palavra que é pregada, ela não tem o fundamento que ela deve ter, ela não tem a base que ela deve ter, ela não tem a essência que ela deve ter. Então ela te traz oba-oba, ela causa oba-oba, ela causa tantas coisas na sua vida, mas ela não causa crescimento. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você não quer crescer, porque a palavra pode ser a melhor, a palavra pode ter o melhor fundamento, a palavra pode ter a essência correta. Você precisa querer recebê-la e você precisa querer crescer. Porque muitas vezes o crente, queridos, ele não quer crescer, porque a palavra vem e ele faz com que ela entre no ouvido e saia no outro. E queridos, entenda uma coisa: não é mágica que acontece nas igrejas não, queridos. É poder do Espírito de Deus. Quando você senta num banco e você recebe exatamente aquilo que você precisa ouvir, não é mágica não, é ação do Espírito Santo de Deus. E isso está ligando um alerta vermelho para você. Você precisa receber essa palavra, você precisa aplicar na sua vida e você precisa crescer. Nós precisamos crescer na vida cristã, e uma das formas da gente crescer é quando a gente entende que a palavra de Deus é ferramenta para isso. Então eu a recebo, ela tem impacto na minha vida e ela me faz crescer. Ano que vem, isso não é novidade para ninguém, nós vamos trabalhar o ano de 2019 com ênfase no tema maturidade cristã. Nós vamos passar o ano de 2019 dando ênfase no tema maturidade cristã. A gente quer fazer 2 séries de mensagens, uma em cada semestre. Pelo menos um trimestre da Escola Bíblica Dominical, nós teremos lições falando sobre maturidade cristã, sobre crescimento na vida espiritual. Nós precisamos buscar crescimento na vida espiritual. Eu desejo crescimento para a minha vida e eu desejo crescimento para a sua vida. Você pode dizer amém? Analisando ainda, queridos, a palavra e a pregação de Pedro, a gente aprende que a pregação precisa ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Interessante que esse não é um princípio só na pregação de Pedro, esse é o princípio no livro de Atos. No livro de Atos, a igreja faz grandes coisas, mas quem é o centro é Jesus. No livro de Atos, se você for ler o livro, os apóstolos fazem grandes coisas, mas quem é o centro é Jesus. O autor de Atos, que é Lucas, que também é o autor, do Evangelho, e já disse aqui, a tradição entende que esses 2 livros são um único volume. Então, o autor de Atos, ele não faz a menor questão de engrandecer a igreja. O autor de Atos não faz a menor questão de engrandecer os apóstolos. O autor de Atos, ele se preocupa em engrandecer a Cristo, porque Cristo é o centro. Assim precisa ser a pregação da palavra. Queridos, a pregação da palavra, infelizmente, muitas vezes ela está sendo pregada para engrandecer o homem. Muitas vezes, querido, a palavra de Deus está sendo pregada para engrandecer a igreja local. E a gente chega ao absurdo de muitas vezes ouvir: não, porque nessa igreja, não é nessa igreja, queridos, é por causa de Cristo.
Cristo, Ele é o centro, Ele precisa nortear a pregação da nossa palavra. Se você vai pregar de Gênesis a Apocalipse, não importa se é no Antigo, se é no Novo, a pregação ela tem que culminar na pessoa de Jesus Cristo. Exemplo do que eu quero dizer, a gente pode pregar sobre Abraão e falar da fé desse homem ao receber de Deus o pedido para sacrificar seu filho e se colocar em obediência para poder sacrificá-lo. Não é uma bela pregação para nós, irmãos? Não é uma grande lição para nós? É, mas isso aponta para quem? Para Cristo. Porque Deus, que é o Pai, enviou o seu Filho em sacrifício para morrer por nós. E o Deus que impediu Abraão de sacrificar seu filho, deu seu filho em sacrifício por nós. Porque a palavra, queridos, a pregação, ela precisa ser cristocêntrica. Assim como, queridos, ela precisa tirar os olhos do homem e apontar para Cristo. E lá no versículo 12 do capítulo 3 de Atos, é isso aqui que acontece. Olha o que diz o texto. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O que acontece aqui, irmãos? As pessoas se ajuntam, as pessoas se aglomeram, as pessoas ficam impressionadas com o que aconteceu, mas atribuem a glória disso a Pedro, a João. Elas focam os olhos nos homens, e Pedro faz o quê? Ele tira os olhos dele e aponta os olhos para Cristo. Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos nós feito este homem andar pelo nosso próprio poder? Não fomos nós. Deixa eu te falar uma coisa. Por ser alguém que vive da pregação da palavra, isso aqui leva muito fácil, tá, os pregadores. Muito fácil. Tem uma linha muito tênue aqui, que você tem que estar debaixo de obediência a Deus para que você não se perca. Pastor, que palavra abençoada. Pastor, como que o Senhor prega bem. Irmãos, a gente, gosta ou não gosta? Claro que gosta. Você gosta de ser elogiado pelo que você faz? Se você vier aqui cantar uma música, você gosta que as pessoas digam que foi muito boa a música? Se você vier aqui para se apresentar num coral, você gosta que as pessoas digam que ficou muito bom o coral? Se você lidera um ministério, você gosta que as pessoas digam que ficou muito bem o ministério que você liderou? Então, o pregador da palavra, que muitas vezes ele é massageado no ego, ele é elogiado, ele também gosta. Só que aqui precisa haver um cuidado muito grande, queridos. E precisamos fazer tal como Pedro fez. Por que vocês estão olhando para mim? Como se eu tivesse feito isso pelo meu poder. Não foi pelo meu poder, foi pelo poder de Deus. Queridos, eu estou aqui há 3 anos, é lógico que no ministério a gente caminha. E a gente ouve testemunhos e experiências. Então nesses 3 anos, muitas pessoas vêm a Cristo através da palavra que eu prego. Muitas pessoas mudam algo da sua vida, como eu já ouvi isso de testemunho, em função de uma palavra que eu prego. Mas não é pelo meu poder, é pelo poder de Deus. Não é pelo nosso poder, é pelo poder de Deus. Não olhe para mim como se tivesse feito isso pelo meu poder, é pelo poder de Deus. Isso aqui, queridos, a igreja, quem ministra a palavra, quem vive da pregação do evangelho, não pode perder. Quarto lugar, eu aprendo nesse sermão de Pedro que a pregação transmite uma palavra que é imutável. Você pode falar comigo a palavra imutável? Imutável. Vai lá no versículo 13 de Atos 3. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
os Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Olha que interessante aqui. Pedro e João estão há mais de 2000 anos do chamamento de Deus a Abraão, quando começa a história do povo de Israel. Mas ao pregar a palavra, aonde que Pedro e João se baseiam? Qual é a fonte que eles usam? É a do passado. E ele começa: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele está querendo dizer com isso? Pode passar o tempo que for, nós estamos debaixo da mesma aliança. A palavra é a mesma, porque ela é imutável. A pregação, irmãos, ela não é negociada. Você vai entender o que eu quero dizer. A gente pode mexer nas estratégias, a gente pode mexer na liturgia, mas a gente não pode mexer na palavra. A gente vai fazer um congresso de jovens daqui a alguns dias. Ele pode ser num sítio, entende o que eu quero dizer? Ele pode ter festa, mas quando chega na hora da palavra, ainda que seja um congresso de jovens, o que se faz? É simples. Você pega a Bíblia, abre a Bíblia e prega. E prega, irmãos. O problema é que a gente tem vivido, queridos, uma época onde as pessoas querem pegar o que é pecado e dizer que não é mais. Onde as pessoas querem pegar algo que sempre existiu e falar que não existe mais. Queridos, não aceite isso. A pregação da palavra não muda. O que era pecado continua sendo pecado. O que eram valores de família continuam sendo valores. A palavra, ela é imutável. A gente muda a estratégia, a gente muda a liturgia, a gente muda o programa, mas a palavra a gente não muda. Você pode dizer amém? A gente vê, queridos, no sermão de Pedro, que a pregação, ela confronta o pecado. Atos 3, versículos 14 e 15. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha disso. Aqui acontece algo interessante. Pedro prega o primeiro sermão dele, há um capítulo atrás, em Pentecostes. Ele confronta o pecado. Aí agora Pedro vem e prega o segundo sermão e ele confronta o pecado. Imagina que Pedro estivesse pregando hoje. Aí ele vem aqui e confronta o pecado. Aí domingo que vem chama Pedro para pregar de novo. Ele vem aqui e confronta o pecado de novo. Porque às vezes o pregador, queridos, ele por um capricho, ele pode pensar: não, semana passada eu já preguei sobre isso aqui, e eu peguei mais pesado com a igreja. Não, deixa eu mudar completamente o foco para a semana que vem. Não, queridos, não é a agenda do pregador, é a agenda de Deus. E se a pregação tem que confrontar o pecado, que ela confronte. O que ele está dizendo aqui? Ele está chamando as pessoas de assassinos. Vocês negaram o santo e justo. Vocês liberaram o assassino. Vocês mataram o autor da vida. Porque a palavra de Deus, queridos, ela precisa confrontar o nosso pecado, ela precisa nos convidar ao arrependimento, ela precisa nos convidar ao recomeço, à segunda chance. Mas ela também, queridos, já estou acabando, mas ela também anuncia os feitos de Deus e enche os corações de esperança. E está lá no versículo 16: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita. A palavra não apenas confronta, queridos, ela também traz e anuncia os feitos de Deus e enche o coração de esperança. Às vezes a gente vive uma confusão nisso. Nós somos uma igreja de origem histórica, uma denominação de origem histórica. Nós somos uma igreja de origem tradicional, correto? E temos, logicamente, a nossa raiz, nosso fundamento, a nossa base
de viver o Evangelho. Nós aqui somos contra, se você não sabe, fique sabendo, mas acredito que você sabe, nós aqui somos contra, por exemplo, uma palavra, um evangelho que só vive pregando prosperidade. Concorda com isso? Mas preste atenção. O fato de eu ser contra um evangelho que só vive pregando prosperidade precisa me impedir de chegar aqui e trazer uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade sobre a igreja? Não, queridos. Porque eu não posso querer pensar que Deus não seja um Deus que abençoa, que Deus não seja um Deus que traga sorte de bênçãos, que Deus não seja um Deus que deseja derramar bênçãos sobre nós. Eu simplesmente não transformo o nosso evangelho numa pregação só disso. Então a pregação, ela confronta o pecado, mas ela também traz palavra de esperança, ela também traz palavra de ânimo, ela também enche o coração de esperança daquele que a recebe. O que muitas vezes eu vejo, irmãos, e fica aqui como desabafo, o que muitas vezes eu vejo é que dos dois extremos existem pessoas se fechando para tudo. Vou dar um testemunho aqui para você. Hoje tem um monte de pastor, inclusive batista, trabalhando com um pequeno grupo. Mas lá atrás abriram a boca para falar que eram contra. Porque simplesmente o movimento que estava fazendo isso crescer não era o movimento de uma igreja histórica. Então a pessoa olhava e já criticava sem nem conhecer. Muitas vezes, queridos, a nossa preocupação ela é extrema, que faz a gente fechar os olhos para coisas que são bíblicas, queridos. O nosso filtro, onde eu quero entrar, o meu e o seu filtro não deve ser denominacional. O meu e o seu filtro deve ser bíblico. Você concorda com isso? O nosso filtro não é denominacional, o nosso filtro é bíblico. O que eu almejo a partir dos padrões bíblicos. Então a pregação, ela confronta o pecado, mas ela também traz palavras de bênçãos. É lógico que eu sei o que muitas pessoas aqui estão passando, por ser um pastor dessas pessoas. Eu quero nesse momento, irmãos, no nome de Jesus, trazer uma palavra de esperança para a sua vida, em relação ao que você está passando. Quero dizer que você que está esperando a porta de emprego abrir na sua vida, que ela vai acontecer em nome de Jesus. Quero dizer que você que tem esperado algo da parte de Deus, que isso vai chegar em nome de Jesus. Porque o evangelho, queridos, a palavra que a gente prega também é uma palavra de esperança. Porque um dia aquele homem nesse capítulo estava sentado à margem daquela porta sem esperança alguma, sem perspectiva nenhuma, e foi o evangelho que encheu o coração daquele homem de esperança. Porque o evangelho que a gente vive, irmãos, ele serve para isso, para encher o nosso coração de esperança, para encher o nosso coração de fé, para fazer com que a gente acredite, queridos, no sobrenatural, acredite em algo que vai além da minha força, que vai além dos meus olhos, para que a gente acredite no poder de Deus. A gente não pode perder isso, senão a gente corre o risco de viver um evangelho frio demais. Queridos, a gente não precisa estar aqui pulando, a gente precisa estar aqui dando cambalhota, a gente não precisa estar aqui fazendo histeria, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não correr o risco de ser frio demais. Fuja, irmãos, do ser frio demais. Busque experiências com Deus. Ouse acreditar no sobrenatural de Deus, que Deus é um Deus que fez, faz e continuará fazendo milagres na sua vida. Não descreia disso. Quero terminar essa palavra. Vai lá em Números capítulo 6. Versículos de 24 a 26. Quero terminar dizendo que esse ministério, o ministério da palavra,
É um ministério que profere as bênçãos de Deus na nossa vida. E eu quero terminar declarando para a sua vida que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que você, sua casa, sua família e sua descendência sejam abençoados pelo Deus dessa palavra, em nome de Jesus. Nesse momento...